Próximo tema, venezuelanos espalhados por Belo Horizonte pedem ajuda para voltar para casa. Só que a falta de apoio do poder público atrapalha o acolhimento de grupos. É impressionante, né? Com todo o mal que o venezuelano passa neste momento, o desespero de uma família que abre mão de tudo no seu país, dos seus parentes, do seu patrimônio para tentar a sorte em um novo continente, passa mais de ano na fronteira, sofrendo humilhações, vem para outro estado e continua na mesma saga. É importante que nós, belo-horizontinos, tenhamos uma ação humanitária em relação ao que acontece na Venezuela. E imagine, tentar voltar às agruzes daquele país, na situação que ele está hoje, em detrimento do que nós podemos fazer por eles, é responsabilidade, sim, de cada um de nós, de cada belo-horizontino, olhar por esses latino-americanos que estão aqui, irmãos de sangue que estão aqui na cidade, e a responsabilidade principalmente da Prefeitura, do Governo do Estado e do Governo Federal, acolher essas pessoas que estão precisando de ajuda neste momento. E essa dificuldade de acolhimento, Júnior Moreira, na sua opinião, é falta de vontade, falta de recurso, falta de empenho, enfim? O poder público, né? Não sei, podem me chamar até de egoísta, mas a situação que a gente está vivendo no Brasil, o problema que a gente tem com moradia de rua aqui no Brasil, tanto de gente está passando fome aqui no Brasil, eu não sei, pode ser talvez um pensamento egoísta e eu fico me perguntando se é ou se não é, mas a gente precisa cuidar dos nossos, né, também. É lógico que nós temos uma responsabilidade como nação mais rica aqui da América Latina, em ajudar a Venezuela pela situação que está se passando, pelo regime autoritário de anos, pelos problemas sociais, né? Mas nós também temos problemas gigantescos, né? Sábado eu passava aquela região do Lourdes ali, no sábado à noite, estava uma chuvinha fininha. Impressionante o tanto de venezuelano que estava pedindo dinheiro no sinal. Muito naquela região do Diamond ali. Então, assim, eu não sei se a gente tem a capacidade financeira, em primeiro lugar, e uma capacidade de acolhimento também, de coração, de partilha, para ajudar todo mundo que está precisando aqui no Brasil, né? E aí aparecem mais pessoas que vêm da Venezuela. Não sei, Eustáquio, para mim é um problema seríssimo, que realmente eu não vejo um caminho de solução, mas eu sei que, além dos... Primeiro, né, antes desses venezuelanos, nós temos muitos brasileiros que estão precisando também. E eu não sei como é que a gente vai resolver esse problema, não. Ô Rita Mundinho, o Brasil, pelo seu desenvolvimento, pelo seu tamanho, pela sua importância aqui na América Latina, como destacou o Júnior, é polo de vinda dessas pessoas com problemas em seus países. Agora são os venezuelanos, antes foram os haitianos, por uma série de problemas lá, terremoto, crise política, pobreza, né? Pois é, Eustáquio, isso é um problema global, né? A gente vê a Europa também sendo invadida, então a gente está com um problema global, onde é necessário um olhar bem mais cauteloso, mais criterioso para o problema estrutural, que é o problema da pobreza mundial. Então eu acho que as grandes potências, os grandes países, o G20, por exemplo, a fome e a pobreza, hoje, elas teriam que ser pauta de estudos e de planejamento em nível global. E que as nações ricas, né, mais ricas, ajudem aquelas que estão passando por esses problemas de migração. Aqui no caso, a gente sabe os problemas da Venezuela e que não serão resolvidos tão cedo, mas nós temos os nossos próprios problemas, nós estamos vindo da maior crise econômica da história do país, né, em 2015, 2016, depois pegamos uma pandemia pela frente, mas mesmo assim os venezuelanos ainda enxergam no Brasil um porto mais seguro. Mas, repito, a fome e a pobreza, a concentração de renda, isso é um problema global e que deve ser tratado. Eu quero até aproveitar para essa nova onda, né, da Covid, isso aí mostra a falta de olhar para os mais pobres. Essa nova cepa que está chacoalhando os mercados hoje, assustando o mundo inteiro, está onde? Na África do Sul. E por quê? Apenas 28% da população lá foi imunizada. Então, ninguém está se preocupando em vacinar lá nos países mais pobres. E a resposta vem. Eduardo, aqui pelo YouTube, o Anderson Anjos está também preocupado com essa questão, né? De virem estrangeiros para cá, mas o Brasil não está tendo condição de acolher, de amparar os seus próprios habitantes. Pois é, mas fala para ele que qualquer que seja a religião dele, se ele crê em Deus, e eu creio, ele vai chegar à seguinte conclusão: por pior que esteja na casa da gente,
Por pior que esteja a situação da gente, se alguém está com fome na porta, e esse alguém pode ser gente, pode ser gato, cachorro, a gente tem que dar uma comida. Isso é básico. Isso vale para qualquer país do mundo, sobretudo para o país que tem essa tradição de ter recebido japoneses, italianos, alemães fugindo da guerra, do horror, da fome, e que fizeram esse país tão grande, tão plural, tão diverso. É ótimo ir para o sul do país, por exemplo, e ver o que os estrangeiros ajudaram a fazer com o Brasil. Só fizeram bem. Nesse momento em que os irmãos venezuelanos estão passando fome, independentemente de qualquer outra reflexão, primeiro mata a fome, depois vamos conversar. Agora, esse é o mundo que nós estamos criando. É o mundo que o mercado exige que a Petrobras tenha que fazer isso, ou a gasolina tem que chegar a 10 porque o barril do petróleo, porque não sei o quê. Esse é o mundo que nós estamos criando. Eu não vou falar dos meus sonhos de socialismo, porque você chamar de esquerdopata, derrotado, fracassado, mas esse é o mundo que nós estamos criando, Eustáquio. É o mundo em que 1% dos brasileiros tem mais do que a metade dos brasileiros. É por isso que eu falo muito que países, todos, mas principalmente países em desenvolvimento como o Brasil, vão ter que criar renda básica para as pessoas comerem. Eustáquio, o pior de tudo, e eu desafio mentes mais inteligentes e preparadas a mandar um e-mail no eduardocosta@itatiaia, se alguém consegue vislumbrar dias melhores daqui a 10 ou 20 anos. Porque nós estamos moldando o mundo para criar o Zuckerberg da vida, os caras bilionários, e o resto passando fome, dificuldade. O meu estômago embrulha no misto de tristeza e indignação quando eu vejo irmãos do jeito que eu estou vendo na rua. Olha só, a organização... Pois não? Para fechar, se eu falo em cruzeiro, você pensa em italiano? Em parte, sim. Se eu falo em Atlético, você pensa em árabe. Se eu falo no prefeito de Belo Horizonte, você pensa em árabe. Ô, gente, foi a multiconvivência que fez esse país tão bonito. Não é agora, porque vem um bando de pobres, famintos, que nós vamos virar as costas e falar, não, isso não é problema nosso.